Terra, planeta Água. Até quando? A poluição de hoje é feita especialmente por você, que não se dá conta do quanto a água é essencial para a vida. E que muitos não acreditam que a água do nosso planeta está acabando. Veja essa represa. Antigamente, os moradores da comunidade usavam essa água para o uso. Mas hoje já não é indicada para o consumo. A poluição da água indica que um ou mais do seu uso foi prejudicado, podendo atingir o homem de forma direta, pois a água é usada para lavar roupa, para beber, para a limpeza em geral e principalmente para a alimentação do ser humano. A água deve ter um aspecto limpo, de pureza de gosto. Isso é conseguido através do seu tratamento. A água tem que ser de boa qualidade para não causar doenças como cólera, verminoses, hepatite e entre outros. Portanto, para a água se manter nessas condições, deve-se evitar sua contaminação por resíduos, seja eles agrícola, de natureza química, orgânica, esgotos e lixo. Podemos ver que essa água está poluída por seu aspecto sujo, sua tonalidade esverdeada e seu cheiro forte. O gás contaminado perde sua biodiversidade natural, causando o desaparecimento de espécies que habitam na água. A poluição da água é um problema de todos nós, que polui sem qualquer medida. Professor Jailton, professor da disciplina de Química, estou aqui com os alunos do segundo C, do Colégio Estadual Normal de Pintado. A gente vem observar os esgotos que são lançados diretamente aqui no Rio do Peixe, e aí a gente percebe a água num processo de eutrofização. A água apresenta uma coloração diferente, esverdeada, porque tem muita matéria orgânica de esgotos presente dentro da água do rio, e com isso vai alimentar bactérias, desenvolver a vegetação se desenvolve extraordinariamente, porque tem muitos compostos de nitrogênio e de fósforo, e com isso você tem uma diminuição do oxigênio disponível na água do Rio do Peixe, portanto você não vai ter peixes aí numa água dessa. E também, se tiver, não dá para consumir o peixe, porque o peixe vai estar contaminado com resíduos, com substâncias presentes no esgoto. É preciso a gente entender que tem que se tratar os esgotos, ter um tratamento adequado para lançar no Rio do Peixe, porque as águas do Rio do Peixe vai abastecer o Paraguaçu, e quanto mais estiverem poluídas, mais contaminada a água, mais vai ser difícil para tratar e para fornecer essa água para a população. E também há o risco de se desenvolver bactérias e algas. Essas algas podem desenvolver toxinas, e essas toxinas podem comprometer a saúde das pessoas que porventura estiverem utilizando a água em suas residências. Então é importante a gente ter uma visão consciente, uma visão crítica sobre a questão ambiental do uso consciente das águas, principalmente as águas que a gente tem disponível na torneira. Por conta da facilidade que essa água tem na torneira, as pessoas acabam gastando muita água, e esse consumo excessivo de água vai se refletir nesse aspecto. É um dano ambiental causado ao Rio do Peixe. Quando eu era adolescente, já pesquei muito nessas lagoas, nessas ribeiras do Rio do Peixe, e a gente tinha muito peixe disponível aqui. Tinha traíra, tinha a tilápia, tinha o bagre. Então hoje não tem mais nada disponível desses peixes, porque já a água contaminada já acabou matando todos os peixes, ou seja, não há peixe disponível mais no Rio do Peixe. Aqui a gente percebe que há muita matéria orgânica, a água está completamente eutrofizada, tem muita matéria orgânica aqui na superfície da água, e essas bolhas que saem da superfície da água são bolhas de gases, onde as bactérias vão decompondo a matéria orgânica no fundo do rio, e aí vai liberando os gases. E aí a gente tem aqui uma água contaminada, uma água poluída. Então a gente tem, em alguns momentos, a gente tem uma água também com um mau cheiro, um aspecto feio, por conta da matéria orgânica e por conta da liberação de gases, principalmente gases que são gases de sulfeto de hidrogênio, né? Há a liberação também de metano, de decomposição de matéria orgânica no fundo do rio, e isso complica todo esse sistema
da vida e vida aquática aqui. Você não tem praticamente você não tem. Olha os esgotos aí, ó, não é bem tratados, são jogados nas ruas. Não tem rede de esgoto nessa rua que precisa de ter. O mau cheiro incomoda. O mau cheiro incomoda, Na hora do almoço. um odor que... Ó! E o cheiro do esgoto aqui incomoda muito. Fede igual a gota, Serena. E atrapalha na hora Atrapalha de pra jantar, pra tudo. Nessa Tá rua jantando, teve caso tá? de dengue já? Já teve caso de dengue aqui. Eu não sei, ontem eu vi o perno aqui, bem graudócio, parecia dengue, viu? E é bem perigoso mesmo. As crianças podem de repente E menino aqui, tudo brincando por dentro dessa água aí, as com os duas. pés no chão. Pra eu limpar o meu e o vizinho deixar aí, ó. Exatamente. Né? Olha isso aqui, ó. Aí o povo vê dessas coisas, qual é? Pega uma caixa, se não tem. Não, deixa A gente vai levar e vai dizer pra eles quais são as ruas que estão no estado crítico. Porque exatamente. O mosquito, já ouviu falar da dengue? Você já ouviu falar da dengue? Você toma cuidado para não jogar papel, plástico, para não jogar outros materiais que acumulam água no chão. A professora já falou sobre isso? Não. Já? Não? Então você sabia que o mosquito da dengue pode até matar as pessoas, a doença? Você sabia não? Você sabia? Você estuda? E a professora já falou sobre dengue? Não? Não falou que não pode jogar o copinho do Danone, a embalagem de garrafa PET do Guaraná no chão? Não falou isso não? Pois é, a gente está falando para vocês, para orientar que vocês não joguem papel, nem plástico, nem um copinho de Danone no chão, porque o mosquito da dengue pode atacar e matar. Tá bom? Eu vou entrar aqui. Esse é o local de tratamento do esgoto de Pintadas. A situação é crítica. Estamos aqui em um dos esgotos da comunidade José Amâncio, que, como dá pra ver, é céu aberto. Esse esgoto prejudica muito aqui a saúde. Estamos aqui agora entrevistando uma moradora que mora na comunidade. Sabemos também que aquele lixo ali também é jogado pelos moradores daqui. Também não incomoda. Bom, eu moro em frente ao esgoto, que infelizmente há tempos está a céu aberto. Tem dias que amanhece com um mau cheiro insuportável, cheio de fezes de animais e adulto também, né? Que o povo, apesar de ter os banheiros que usam fósforo, sempre acha que o melhor é fazer suas necessidades a céu aberto. Numa estradinha como essa mesmo, aparece esse esgoto aí fedido. Como eu acabei de falar também, muita fezes de gente. E já veio a encanação desses esgotos, só que não fizeram caso algum da população, da comunidade do povoado, e não fizeram essa rede de esgoto. E com isso a gente continua sofrendo com esses maltratos a nós mesmos, né? E aí tá, a gente está esperando uma resposta dos secretários lá da prefeitura, do pessoal da infraestrutura, né? E até agora não apareceu ninguém para que fosse resolvida essa situação do esgoto. E com isso a gente continua sofrendo. Moda em partes, assim, porque quando os moradores jogam lixo, é porque joga no dia que o pessoal está colhendo lixo. Mas eles escolhem mais os que estão no balde e às vezes o que a gente coloca que a carroça pode pegar, eles não pegam, fica aí a semana e mais semana. Vem a água e a água não desce porque os lixos estão tomando frente da água. E não é que as pessoas jogam porque é local próprio, joga porque é onde a carroça passa para fazer a coleta, então eles não pegam. Quem não se recorda dos ensinamentos aprendidos nos primeiros anos de vida? Lixo! É pra jogar no lixo. Reprograme-se esta informação. Não é mais uma verdade absoluta. A realidade agora é outra. A sociedade se desenvolveu, descobriu o caminho do consumo, a vida útil, as tecnologias avançaram com novos bens de consumo. Contudo, o desgaste proliferou. O volume do lixo é sempre muito grande e as suas condições para o destino final são sempre muito escassas e muito inadequadas. Além do grande problema dos depósitos, os lixos causam inúmeros prejuízos ao meio ambiente. O meio ambiente sempre é alvo dos lixões e cada dia está mais ameaçado. Cada tipo de lixo representa uma ameaça e causa a degradação. A coleta de lixo contribui para a higiene e previne o aparecimento de doenças. O lixo
O lixo coletado pode ser levado para os aterros sanitários ou lixões. Aterros sanitários são grandes depósitos onde os lixos são enterrados de maneira adequada. Lixões. O lixo geralmente é jogado a céu aberto, assim como esse. Você sabe para onde vai o lixo da sua casa? A solução para esse problema ainda é muito discutido, pois não existe depósitos adequados em muitos lugares. Você já se perguntou Quanto tempo leva cada produto para se decompor? Papel de 3 a 6 meses. Pano fino de 6 a 1 ano. Filtro de cigarro de 5 a 10 anos. Chiclete, 5 anos. Madeira pintada de 10 a 15 anos. Nylon, 650 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Borracha, tempo indeterminado. Cascas de frutas, de 1 a 3 meses. Lata de alumínio, 200 anos em média. Plástico grosso, 450 anos. Sacola de 30 a 40 anos, vai depender do tipo, que leva até 100 anos. Fralda descartável, 600 anos. Isopor, 80 anos. E camisinha, até 300 anos. Você sabe o que são os 3 R's? Primeiro R significa reduzir a geração de resíduos. É a forma mais interessante para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. O segundo R significa reutilizar. Essa é a maneira de tratar os resíduos. Demanda muito a imaginação e pouca tecnologia na forma de reutilizar o produto. Terceiro R significa reciclar, aproveitando as matérias-primas encontradas nos resíduos para fabricar os mesmos outros tipos de produtos. Por exemplo, os pneus para produzir tapetes de borrachas, a matéria orgânica derivada de restos de alimentos para produzir fertilizantes e estercos, latinhas de alumínio para fabricar outras latinhas. Olha aí o servidor público trazendo lixo para a primeira parte do lixão. O lixo fica nesta parte por alguns dias. Depois a máquina vem e faz um monte, sem nenhuma técnica de preservação ao meio ambiente. Cada céu aberto, sem nenhuma preparação ambiental. Por ser grande a quantidade de lixo e não ter um destino certo, são realizadas algumas queimadas, aumentando a poluição do ar, enfraquecendo o solo e aumentando a abertura na camada de ozônio. Esse é um criatório de porcos a 100 metros do lixão, onde esses animais são criados para o abate e levados para o consumo humano, sabendo que pode prejudicar a nossa saúde. Somente depois da última árvore derrubada, do último animal extinto e o último rio poluído é que o homem irá perceber que não pode comer o dinheiro que ganhou.